Olá, meu querido, olá, minha querida, boa noite, graça e paz a você que está comigo aqui. Deixe-me ver o meu som, se está ok. Glória a Deus, perfeito. Estamos juntos, louvado seja Deus, para mais uma aula da Escola de Líderes, Escola de Ministérios, do Instituto Vocacionados. O Instituto Vocacionados é graça e paz, meu lindo. Saudade, hein? O Instituto Vocacionados é a nossa casa formadora de líderes internos da nossa comunidade. Eu vou dar mais um minutinho aí, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando, para que eu possa... Eu tenho uns livros para apresentar aqui, e que são os livros que a maioria não sabe, a maioria mesmo, nem os mais velhos da nossa comunidade sabem quais são os livros que são as referências para o nosso curso interno de liderança. Então eu vou apresentar os 5 livros que são a base da nossa formação ministerial interna local, né? De onde surgiram as nossas apostilas de liderança. As nossas apostilas de liderança estão passando por uma reformulação e elas vão se tornar não mais uma apostila, mas um livro. Um único livro com todos os elementos lá da formação da nossa liderança, para que isso possa ser distribuído mais facilmente para as nossas igrejas, para os nossos líderes, para os nossos associados, os pastores, né, que dentro em pouco vão estar também associados à nossa comunidade pelo Brasil. Então a gente está fazendo coisas assim, pensando no futuro, pensando em algo bem pronto, mas enfim, é isso aí. A nossa aula de hoje já está aí aparecendo para você no próprio rodapé aqui do vídeo. Princípios para uma liderança eficaz. É a aula de número 3. Nós já falamos sobre fundamentos ministeriais, né? Já falamos sobre princípios bíblicos dentro dos livros, né, de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, sobre a liderança. Hoje retornamos a essas cartas apostólicas, e porque toda fundamentação bíblica, mesmo a partir dos nossos livros, nós temos uma construção. Os livros, nós não estudamos os livros que serão apresentados. Nós usamos os livros como fonte de alguns itens, construímos a nossa própria apostila, e a nossa apostila não seria diferente. Comunidade Batista Bíblica, né? Ela é profundamente recheada de textos bíblicos, para que a gente possa também, não tem sentido não ser bíblico, né? Eu particularmente não gosto daquilo que não é bíblico, né? É uma coisa minha. Jane, boa noite, graça e paz. Você está chegando aí, está presente aí, dá um ok, dá um alô, para que a gente possa ir caminhando juntos. Se sua conexão cair, volte rapidamente, não deixe ela não fique fora. Eu sei que você pode assistir isso depois, mas é muito bom que a gente compartilhe aqui ao vivo, tá bom? E à medida que eu for falando, se você tiver alguma pergunta, você pode escrever. Tem um delay, tem um atraso para eu receber a pergunta, mas na sequência eu vou estar com certeza vendo e vou responder, ok?
Portanto, mais uma vez, graça e paz. Muito bem. Opa! E aí, Gustavo, meu lindo? Muito bem. É importante todos aqueles que sentem a vocação para qualquer que seja o ministério dentro da igreja, aqueles que sentem a vocação para realizar qualquer coisa dentro do reino de Deus, é importante fazerem o curso do Instituto Vocacionados. O Instituto Vocacionados tem duas vertentes: a formação da liderança básica da igreja, que vai até o ministério diaconal, e a escola de pastores, né? A escola de ministérios forma todos os líderes até o corpo diaconal, e a escola de pastores, que é um curso futuro. A gente já está com ele um pouco já preparado, mas é um curso futuro. Por enquanto, os nossos estudantes, os nossos seminaristas fazem o seminário teológico. Aqui mais próximo aqui nosso é o Seminário Batista Livre, né? Do qual também sou professor convidado em algumas matérias. E é um importante seminário, eu gosto muito dele, da sua liderança, daquilo que o seminário, o SBL, promove. Então, por enquanto, os nossos estudantes para o Ministério Pastoral estudam no Seminário Batista Livre, mas futuramente, espero que dentro de pouco tempo, nós possamos ter o nosso próprio curso teológico na Escola de Pastores para a formação de pastores da nossa comunidade. No entanto, a nossa formação fundamental e básica é a Escola de Ministérios, né? O Instituto Vocacionados é o seminário em si, como um todo, e ele tem 2 cursos, repetindo, Escola de Ministérios e Escola de Pastores, ok? Os livros que vou apresentar aqui, que são a base das nossas apostilas, hoje são apostilas, e está sendo preparado um livro geral de liderança para a Escola de Ministérios, e queira Deus que a gente consiga no ano que vem já ter esse livro pronto aí. Deus me abençoe. E, portanto, nós usamos 5 livros base que fundamentam e que fundamentaram a construção das nossas apostilas. O mais antigo deles é este aqui, Liderança Espiritual, de Oswald Sanders. Esse livro hoje tem outra capa, claro, esse aqui é uma das primeiras capas do livro, né? Liderança Espiritual, de Oswald Sanders, né? Da época era a editora Mundo Cristão, não sei se ainda é a mesma editora. Esse é o primeiro livro, o mais antigo, que nós usamos como fundamento da nossa escola de ministérios. O segundo é tão importante quanto 21 Leis da Liderança, de John Maxwell. Tem outra capa nos dias de hoje também, as 21 leis irrefutáveis, as 21 irrefutáveis leis da liderança, também Mundo Cristão, John Maxwell, um dos maiores formadores de líderes do mundo hoje. Esse livro é base fundamental das nossas apostilas. Terceiro, também importantíssimo, as 7 leis da liderança. Esse livro aqui é básico para a gente. 7 leis da liderança, de David Hawkins. Foi pela Aba Press, foi feito. Eu acho que a capa hoje também com certeza é diferente, né? As 7 leis da liderança cristã, isso tudo é a base das nossas apostilas. O quarto, importantíssimo também para nós, seja um líder de verdade, de John Haggai, o fundador do Instituto Haggai, que eu sempre fiz cursos no Haggai, né? Então, aqui pela editora Betânia, não sei se hoje é a mesma editora que faz isso, provavelmente não, né? É porque eu tenho os livros mais antigos, né? Então, seja um líder de verdade, John Haggai,
Também, se ele usa os 12 princípios, nós temos uma apostila que fala dos 12 princípios. E por último, não menos importante, Axiomas, de Bill Hybels, da editora Vida, o pastor sênior da Willow Creek, da Willow Creek Church, nos Estados Unidos, né? E aqui tem axiomas. Os axiomas são as máximas, né? Então ele usa uma série de máximas e também foi base fundamental da construção de nossas apostilas. Portanto, estes 5 livros são, se você quiser adquirir, você anote aí, pode fazer. Nós infelizmente não temos uma livraria nossa ainda também para venda, mas vamos ter. Nós vamos ter todos esses livros disponíveis, né? Em nome do Senhor. Tudo a gente tem muitos sonhos, né, gente? Então, e sonhos custam, né? Custam recursos financeiros, né? Então a gente não tem o recurso para fazer tudo que a gente quer por enquanto ainda, mas vamos chegar lá. Então esses livros são as bases fundamentais, vale a pena ter esses livros, vale a pena você comprar, depois retorne aí, tire os cliques, né? E procure esses livros não baixe PDF gratuito, né? Desses livros, compre esses livros, tenha ele fisicamente, ou então compre via Amazon se estiver vendendo, ou aquela outra que faz a leitura no celular, né? Kindle, né? Compre o livro, né? Dê direitos autorais às editoras, ok? Nessa noite, então, eu não vou demorar muito aqui, tá bom? Mas nós vamos falar algumas coisas interessantes. Esta aula, o nome desta aula, Princípios para uma Liderança Eficaz, aborda três áreas da vida do líder: a vida pessoal, as relações humanas e o cumprimento da sua missão. Portanto, esta aula será dividida em 3. Hoje nós vamos falar sobre a vida pessoal. Na semana que vem, na próxima aula, que a gente vai dar agora continuidade às aulas, continuamente vamos gravar, elas vão estar disponíveis aqui justamente por causa das outras igrejas, das novas igrejas que serão associadas e das novas igrejas que vão serem abertas, né? Então tem que estar tudo disponível na internet para que as pessoas acessem de forma rápida e uma coisa de qualidade, né? Qualidade que eu digo conteúdo, porque em termos de imagem a gente, né, ainda não está bem também 100% assim, mas vamos melhorando com o passar do tempo. Então, os princípios para uma liderança eficaz abordam 3 áreas da vida do líder, certo? Vida pessoal, relações humanas e o cumprimento da missão. Hoje vamos observar as relações humanas, a vida pessoal, né? E convido você a abrir a sua Bíblia, espero que ela esteja aberta aí na sua mesa, né? É sempre bom se você pudesse, não pelo celular, mas se você pudesse assistir pelo o notebook ou o computador de mesa, porque aí numa mesa você pode ter o seu caderno de anotação e você pode ter a sua Bíblia. Que seria muito importante, um momento muito pessoal entre mim e você, é uma aula, então você poderia, a nossa aula tem em média 50 minutos, no máximo 1 hora, então nós não vamos ultrapassar esse tempo, ok? Hoje, portanto, vamos observar esses princípios para uma liderança eficaz dentro da vida pessoal. 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, vamos explicando, e ao terminar a explicação desse texto, da leitura do texto, nós vamos compreender 3 princípios aqui dentro da vida pessoal. É o que você vai anotar, que são os 3 princípios aí ao final, ok? Vamos lendo. Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Então, Paulo vai falar a Timóteo o seguinte: fiel é a palavra. É esta palavra que Paulo está
falando. Se alguém deseja o episcopado, aqui, óbvio, o texto está falando para Timóteo observar aqueles que desejam estar no ministério pastoral. Mas mais à frente fala dos diáconos. Então, podemos assumir aqui, sem nenhum prejuízo ao texto bíblico, que este texto inteiro, do versículo 1 ao versículo 12, se fala do pastor e do diácono, fala de toda a formação de liderança na igreja. Então, esse texto não serve apenas para bispos, presbíteros, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, diáconos. Não, para todos. A gente engloba todos, incluindo músicos, pessoal da dança, da arte, da intercessão, ministério de mulheres, de casais, qualquer que seja a área da liderança da pessoa, que a pessoa sentiu o desejo, a vocação de Deus, o chamado de Deus para trabalhar. Este texto aqui compreende a sua vida pessoal, independente de ser o bispo, o diácono ou qualquer outro líder, certo? Por que eu uso esse texto? Porque aqui iguala as exigências para todos os líderes, independente de ser bispo, independente de ser pastor, independente de ser diácono, independente de ser da arte, independente de ser da intercessão, independente de ser da música ou da família, do ministério de família, ou ministério infantil, ou qualquer outra coisa. Ok? Nós igualamos todos nesse texto aqui. Tá? Vai do elevado, vai do pastor, que é o líder principal, ao servo, que é o diácono. Então, englobamos todos. Ok? Fiel é a palavra. E se alguém deseja, então, o episcopado, e aqui nós vamos colocar como uma liderança, né? Excelente obra almeja, deseja uma coisa boa. E ninguém deseja ser líder na igreja, em qualquer ministério, se o próprio Deus já não despertou esse desejo no coração da pessoa. Então, quem deseja porque Deus despertou esse desejo. Quem é excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, e aqui não é só o bispo, qualquer líder na igreja, né? Se são pessoas, aqui no caso, se são pessoas casadas, é necessário que, aqui vamos no geral, daqui a pouco ele entra na questão do casamento. É necessário, pois, que o bispo ou o líder seja irrepreensível, seja uma pessoa com o mínimo possível de situações na vida que alguém possa repreendê-lo ou repreendê-la. Irrepreensível, não é? Isso não significa que seja alguém perfeito. Paulo não está tratando de pessoas perfeitas. Paulo está tratando de pessoas que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós vamos até o 12, Gustavo. Ok? Eu estou lendo o 2 agora. 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou qualquer líder seja irrepreensível. A liderança precisa ser irrepreensível. Não estamos lidando com pessoas perfeitas, mas estamos lidando com pessoas que procuram errar cada vez menos repreensíveis. Então é necessário que seja irrepreensível, porque é o ideal, né? Esposo de uma só mulher. Aqui há sempre um grande problema de tradução ou de questionamento se uma só mulher é apenas um casamento ou se uma só mulher fala da monogamia. Eu acredito nas duas coisas, na monogamia e um só casamento. Se separou-se, eu não acredito que um pastor, principalmente a questão do pastor, deva se casar novamente. Eu não acredito nisso, mas é uma coisa minha pessoal, da minha própria tradução, da minha própria interpretação do texto, da aplicação do texto. Aliás, alguns grandes líderes pensam exatamente como eu, né? Imagina-se que o marido de uma só mulher também signifique ser casado apenas uma vez. E eu sou muito tendente a esse tipo de aplicação.
Eu na realidade prefiro esse tipo de interpretação, mas é uma coisa minha e de alguns, ok? Vamos ficar com o que aparece aqui: marido de uma só mulher, monogâmico, alguém que realmente tem apenas uma esposa e não várias, né? Muito bem. Monogâmico, marido de uma só mulher, moderado. Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa equilibrada. Sensato. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Você sabe que eu tenho usado esta versão, a versão Nova Almeida atualizada. Eu gosto muito dela e realmente preferi ela às outras, ultimamente. Moderado, sensato, né? Modesto. O que é uma pessoa modesta? É uma pessoa que não ostenta, uma pessoa que vive de ostentação. Moderado, sensato, vocês sabem, uma pessoa sensata, tem sensatez, uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que tem coerência, né? Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, né? Não é uma pessoa que tem tendências ao extremo. Isso não serve só para o bispo, para todos os líderes de qualquer área da igreja, né? Hospitaleiro, que receba bem as pessoas em casa. E o líder na igreja também precisa ser hospitaleiro. Eu tenho falado para algumas pessoas, é necessário que vocês exerçam a hospitalidade no culto. As pessoas na igreja local precisam ser hospitaleiras, receber bem os outros que chegam. Dar boa noite, dar graça e paz, levar até o local, ele acompanha, precisa de alguma coisa, né? Terminou a reunião, se precisa de oração, eu estou aqui. Os líderes precisam fazer isso. Não pode simplesmente sair, terminou o culto, vai embora como se o mundo estivesse acabando e não atendesse ninguém. E não é só papel e função do pastor ou do bispo atender as pessoas na igreja. Toda liderança tem que estar unida para atender todo mundo na igreja. Um caso difícil, de difícil resolução, você leva para o bispo. Mas é uma coisa que você pode orar pela pessoa, você pode aconselhar a pessoa, você está sendo treinado na liderança. Então você pode dar um conselho. Você pode dizer, olha, isso aqui é um conselho um pouco difícil, não entendo muito isso aqui, vamos levar você até o bispo para ele conversar com você sobre isso. Pronto. No máximo, mas isso é a questão superior. Questões pequenas, irmão, uma oração, estou aqui doente e tal, eu preciso de uma oração que eu estou desempregado. Por que o bispo tem que orar, ou a bispa tem que orar, ou o Joel tem que orar, ou a Vera tem que orar? Por que você também não ora? Você está empregado, você está trabalhando, você é um bom trabalhador, você é um excelente profissional, você tem esta graça de estar ministrando isso que tem na sua vida, né? De abençoar o outro. Está me entendendo? Você pode fazer isso, ok? Não é proibido fazer isso. A Escritura diz orando uns pelos outros. Não é só os pastores que têm que orar pelas ovelhas, orando uns pelos outros, ovelhas orando pelas ovelhas, líderes orando por líderes, irmãos orando por irmãos, né? Pastor Amorim, meu lindo, que saudade do Senhor, né? Essa parte realmente os pastores rasgaram, viu? É verdade. Mas eu creio nessa interpretação, tá, Pastor Amorim? Eu sou muito tendente a uma única esposa, casado uma única vez, tá? Deve ser assim, porque é um exemplo. Nós somos exemplos, né? Nós não podemos simplesmente sair por aí sendo igual a pessoas do mundo ou como qualquer outro que às vezes nós podemos até ter a condição de casar de novo, mas deveríamos escolher não fazê-lo, né? Deveríamos escolher não fazê-lo, né? Para preservar também às vezes a memória da própria igreja e outras coisas assim, ok? Hospitaleiro. Então, não só o pastor tem que ser hospitaleiro, os membros, os líderes precisam ser hospitaleiros na igreja. Ok? Que mais? Apto para ensinar. Toda pessoa em liderança, ela
ela está exercendo liderança, não importa qual seja a área, ela tem condições de ensinar a outro. E se não, eu não sinto assim que sei falar direito, eu não me lembro de determinados textos, não tem problema. Isso vai isso vai melhorando o tempo que passa, à medida que a gente vai tendo habilidades, né? Nós vamos melhorando nossa capacidade de ensinar, ok? Então, apto para ensinar, ou seja, temos que ser capazes de ensinar, né? Temos que ser capazes de ensinar. Verdade, pastor Amorim, eu concordo com o senhor totalmente. Vamos lá, versículo 3. Não dado ao vinho, a Bíblia nunca proibiu beber vinho, mas a única bebida autorizada na realidade da Escritura é o vinho, né? Era a cultura da época e até os dias de hoje o vinho sempre foi uma bebida elitizada, né? Mas diz não dado ao vinho, quer dizer, não é uma pessoa que pode ficar o tempo inteiro bebendo, porque vai se embriagar, vai arranjar outro problema, né? Então o líder não pode ser dado ao vinho. Se o nosso diácono, um dos nossos principais diáconos, o irmão Joel, disse: eu bebi tantos anos, eu sei o prejuízo que a bebida traz, que eu não quero nem experimentar o vinho. Então a pessoa precisa se conhecer, o líder precisa se conhecer. Se você for uma pessoa que veio da embriaguez, que veio do alcoolismo, nem experimente, nem chegue perto, né? A pessoa beber socialmente não é para cristão. Cristão não bebe socialmente. Cristão não deve beber, né? Por causa também do testemunho. Mas a única bebida que é autorizada é o vinho, mesmo assim, não dado ao vinho. Quer dizer, não é uma coisa que você pode ficar fazendo isso toda hora, todo dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso proibir, mas também não posso liberar. Porque senão fica um absurdo aí, é uma confusão dentro da igreja, né? Eu conheço um pastor amigo meu, que um diácono dele gostava de vinho, e chegou no domingo de manhã, na ceia, bêbado. Ele conta, do jeito que ele contava, era uma piada, nós ríamos demais, né? Ríamos demais porque o diácono chegou bêbado, foi uma coisa interessantíssima, né? E o diácono bêbado dizendo: olha, a Bíblia diz, se beberes coisa mortífera, não falar dano algum. Você imagina, ainda tem explicação bíblica para estar bêbado, né? Mas então assim, foi muito engraçado ele contando. Aconteceu, um pastor amigo meu aqui da nossa região, e foi muito interessante, né? Mas olha só, não dado ao vinho, nem violento. Então o líder, você vê, a Escritura não autoriza violência, nem doméstica, violência alguma, ainda mais para líderes violentos. Não tem sentido, não devem ser, né? Isso a igreja precisa apontar. Tem uma pessoa ordenada, consagrada, separada para algum tipo de ministério, mas é uma pessoa violenta, a igreja deve remover essa pessoa do ministério, sem dar nenhum tipo de desculpas, ok? Não pode. Violência, não. Então, vejam, você tem hoje o mundo falando leis contra a violência, leis contra abuso, leis contra isso, leis contra aquilo. Está aqui um texto de 2000 anos onde a igreja já era ensinada a não ter pessoas violentas dentro do nosso meio. Então, todo discurso que esse povo tem é nosso, é cristão, surgiu em nós. Eles às vezes esquecem a fonte. Querem afastar o cristianismo da sociedade, mas falam temas que são nossos, gerados por nós, gerados por nossos apóstolos, pelos nossos profetas, gerados pelos nossos homens de Deus, ok? Não violentos, nem violento, porém cordial. Uma pessoa cordata, cordial, que sabe conversar, tranquila, né?
Esses dias eu passei por uma situação interessante na troca, fui colocar os pneus no carro, no supermercado que vendeu os pneus. Ele tem no subsolo a empresa dele mesmo que faz, ele dá o benefício de você colocar os pneus com ele mesmo gratuitamente após comprar 2 pneus. E o que acontece é que tinha um senhor que achou que estava sendo mal atendido porque uma pessoa que tinha uma revisão que já tinha sido paga passou na frente dele, que tinha acabado de chegar. Então esse senhor com quase 70 anos, a esposa dele, mas começaram a bater boca com o jovem e foi uma coisa terrível. E aí então, quando eu percebi que o jovem achou que ele ia sair com o carro sem pagar, ficou na frente do carro, quase se machuca, quase, se ele passa por cima do rapaz é complicadíssimo. Então, então o rapaz, ele conseguiu colocar no elevadorzinho para poder fazer o alinhamento lá, que eu tinha comprado os pneus. Aí eu chamei o casal para perto de mim e falei: olha, irmão, o que é isso? É domingo de manhã, não precisa fazer isso, a sua família está esperando em casa, vai perder o domingo, ficar pensando no que aconteceu, não faça isso. Então, e toda hora o Senhor ficava me dizendo: porque hoje a gente consegue mandar matar uma pessoa por menos de R$100. Eu falei: que é isso, uma bobagem dessa, se prejudica o Senhor, prejudica o outro, tal. Então fiquei o tempo inteiro com o casal enquanto fazia o serviço no carro deles, até que o rapaz disse: tá pronto, o senhor pode vir pagar aqui. Ele foi, pagou, etc, e saiu. Conversei comigo: tenha um bom dia, a senhora se identificou como cristã, não frequentante de igreja, tal. Eu conversei: olha, fique na paz, etc e tal, dirija com cuidado, etc. Depois fui até o jovem, falei com ele: olha, não estava ali nem te acusando, nem te defendendo, mas os ânimos estavam, muito exacerbados, eu quis acalmar a situação. O líder tem que ser cordial, tem que trazer isso, no fim, consegui apaziguar a situação, ali numa conversa de pessoas que eu não conhecia, mas graças a Deus, Deus deu a graça para a gente conseguir fazer isso. Então o líder tem que ser cordial, você tem que primar pela paz, pela cordialidade. Inimigo de conflitos é o próximo item da Nova Almeida atualizada. Inimigo de conflitos. Não pode ficar arranjando briga, confusão, discussão. Que é isso? Tem que ser inimigo de conflitos. O líder eficaz, o líder eficiente, ele é inimigo de conflitos. Aí você vê dentro da igreja, às vezes, um monte de gente arranjando confusão e problema uns com os outros. Isso não está certo, ok? Isso não está certo. Então não pode, não é não é o ideal, não é o correto, que um líder, seja alguém que viva em conflito. E aqui conflito é com o outro, conflito com os outros. Imagina, dentro da igreja, fora da igreja, o lugar arranja confusão, não pode. Não é o caminho. Isso aqui ainda é vida pessoal, tá? Nós estamos esta aula de número 3, ela tem um item, o primeiro item, nós estamos tratando um item. Então são 3 itens dentro da vida pessoal do líder. Ou melhor, são 3 itens dentro do princípio de liderança eficaz: vida pessoal, relações humanas e cumprimento da missão. Hoje é vida pessoal. Então a vida pessoal é cheia desses detalhezinhos, como vocês podem perceber. É uma regrinha, é uma listinha, é um checklist que a gente tem que fazer, Claro, novamente, não somos pessoas perfeitas, somos tendentes ao pecado, podemos falhar, mas não é o ideal que nós continuemos fazendo isso todos os dias. Precisamos, dia após dia, mês a mês, ano a ano, melhorar o nosso relacionamento pessoal, nossa vida pessoal. Essa é a ideia. Paulo coloca os itens elevados no checklist. Você sabe que você não está naquele nível, mas você está procurando chegar lá. Essa é a ideia. Você está lutando por isso, você está trabalhando por isso, ok? Inimigo de conflitos, não avarento. Imagina aqui, para os nossos dias, é isso aí nos nossos dias. Não avarento significa alguém que não vive procurando lucros, ganhos,
Não é o salário, não é o salário ministerial, pastoral que está em voga aqui, né? O trabalhador é digno do seu salário, inclusive o ministro do evangelho é digno do seu salário, né? O pastor é digno do seu salário. Mas aqui avarento é aquela pessoa que está sempre em busca de lucros, e o avarento é idólatra, como diz a própria escritura, todo avarento é idólatra. Então ele ama o dinheiro. Tudo dele é dinheiro. É como se ele estivesse olhando para as ovelhas e tivesse o cifrão no rosto, não é? Então não pode ser assim. Essa não é o que se espera de um líder, né? De um líder, ok? Versículo 4: que governe bem a própria casa. Isso diz respeito quando os filhos estão morando com ele, né? Sua esposa também. Então, governe bem. Quem governa a casa não é a mulher, meus irmãos. Quem governa a casa é o líder, é o homem, né? Quem governa os filhos não são os próprios filhos. Quem governa os filhos são o pai, né? No padrão bíblico, o homem é o governante da casa. Ele tem que governar a sua casa corretamente. Mas os meus filhos cresceram e se desviaram. Não importa. Durante o período que eles estavam com você, você conseguiu que eles fossem pessoas obedientes, decentes, íntegras, mesmo que não gostassem da igreja, não tem problema. Você governou bem a sua casa, tá tranquilo, Deus não vai cobrar isso de você, ok? Porque se não pode governar bem a própria casa, se alguém não governa a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Uma mulher não é a governanta da casa, portanto, uma mulher não pode governar a igreja de Deus. Aqui eu não estou sendo machista, nós estamos falando dos princípios espirituais da Escritura, ok? Não tem um machismo, chauvinismo, machismo, nada disso. A gente segue a orientação da Escritura. O que a Escritura diz é o que a Escritura diz, e a gente não pode ficar arranjando desculpas, ok? Então, se a mulher não governa a casa, portanto ela não governa a igreja. A mulher não é o cabeça do lar, portanto ela não pode ser o cabeça da igreja. O cabeça é o marido, né? Portanto, todos têm o seu papel adequado, não é nenhum inferior ao outro no sentido de que você está subjugado de forma inferior, escravizado pela pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus estabeleceu papéis e esses papéis Deus exige que eles sejam cumpridos. Pronto, é assim que tem que ser e não adianta ficar reclamando. Quem governa a igreja é o pastor, quem governa a igreja é o líder, o homem. O pastor, líder principal, ele é quem é o governante da igreja de Deus. Mas ele só pode ser o governante da igreja de Deus se na sua casa também ele governou bem a sua família. Certo? Então, governo não tem nada a ver se você errou, se você falhou, se você... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Governo é uma posição, né? Nós temos líderes em governos, e cristãos ou não cristãos, e que pecam ou que não pecam, mas nós não podemos simplesmente, por causa do seu pecado, etc. e tal, simplesmente rejeitar a posição da autoridade que eles têm. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. Não podemos misturar as coisas com o possível resultado de estarmos cometendo um pecado contra Deus. Ontem eu ministrei no culto de domingo, a expressão de Judas, que as pessoas rejeitam aquilo que não entendem e não ousam difamar os seres celestiais. Então, é gente que não pode simplesmente, em nome de uma mentalidade, em nome de uma mentalidade ou de um conceito que essa pessoa tem, quebrar o princípio da Escritura. Não pode. Quem governa é o homem. Quem governa é o homem. Esse papel foi dado ao homem por Deus. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Todas as vezes que o homem cedeu este lugar, mesmo para pessoas boas, que cedeu o seu lugar, nunca há a bênção plena de Deus.
Não existe a bênção plena de Deus. Ok? Então o governo pertence ao homem. As pessoas hoje podem não gostar dessa ideia, algumas pessoas, feministas podem não gostar da ideia. Nós temos hoje, infelizmente, feministas cristãs, pseudo-cristãs, né? Infelizmente, mas o que Deus disse é o que Deus disse. Ok? Nós não podemos simplesmente abrir mão do que Deus diz em nome de uma modernidade, em nome de um politicamente correto, ou em nome de atrairmos mais pessoas. Vamos atrair pessoas equivocadas, que no dia que você falar a verdade, elas vão rejeitar a verdade na sua face e vão te envergonhar diante dos outros. Então, não dá para pagar este preço, ok? Não dá para pagar esse preço. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe, a questão da criar os filhos, tá? Criar os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, aqui é a criação dos filhos. Se não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo, ou que o líder, não seja recém-convertido. Não pode ser. O líder, normalmente, não pode ser uma pessoa nova, um neófito, um recém-convertido. Por quê? Os seminários teológicos, as faculdades teológicas, antigamente, que eu falo, da década de 90, até o início do ano 2000, a pessoa só podia estudar, primeiro, se fosse membro da igreja. Segundo, se o pastor dele soubesse que ele estava estudando. Gente que não tinha pastor não podia estudar em seminário teológico, não podia fazer faculdade teológica. E terceiro item, que era o importantíssimo, além do pastor ter que assinar por aquela alma, por aquela vida, para estudar no seminário, na faculdade, ele tinha que ter no mínimo 2 anos de cristão, referendado pelo pastor. É por isso que antes tinha menos problemas, porque esses cuidados eram tomados. 2 anos de cristão, ele era um membro efetivo da igreja, o pastor tinha que assinar por ele. O seminário e a faculdade teológica tinha que saber quem era o pastor dessa pessoa. Não chegava lá do nada, hoje eu quero estudar. Mas de onde, que igreja você é? Não, de lugar nenhum, não, só quero fazer o curso teológico. Não era aceito. É por isso que tinha menos problemas. Por que hoje tem tanto problema? Tanta gente em heresia? Porque hoje pode qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer indivíduo chega lá e diz, eu quero estudar. Mas de onde você é? Não é de lugar nenhum, só estou com vontade de estudar. Não pode. Não deveria poder. Deveríamos manter o mesmo padrão. 2 anos de cristão para fazer o curso teológico. Esse primeiro seminário da igreja, não. Esses primeiros contatos com a liderança da igreja, não. A pessoa vai estudando aqui no nosso curso básico, é coisa menor, então ele vai aprendendo os princípios, vai tomando responsabilidade, vai sendo uma pessoa que está sendo supervisionada pelo outro, mais velho, na liderança, e ele vai crescendo. Chegou determinado tempo, se tem a vocação pastoral, vai para o seminário, mas vai para o seminário sendo membro da igreja, sendo responsável, trabalhando na igreja, o pastor referendando aquela pessoa da forma correta. Sempre, esses cuidados não está na Bíblia, mas isso foi feito para que houvesse menos problemas, certo? Então é assim, não neófito, ou seja, não novo convertido, não pode ser recém-convertido, porque vai confundir as coisas. Mas esse curso que eu estou dando aqui não é teologia. Então, o recém-convertido, ou que tem menos de 2 anos de cristão, ele já pode ir tomando ciência para ter responsabilidades, ok? Recém-convertido. Para não acontecer que fique cheio de orgulho, por que não pode ser um recém-convertido? Porque o recém-convertido fica orgulhoso. Ele não entende, ele não está preparado. Ele começa a ter conhecimento, ele acha que ele já tem mais do que os outros. Então ele fica orgulhoso e incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo, ou o laço do diabo? O mesmo que o diabo caiu. Achou que podia ser igual a Deus e queria fazer o trono nas mais altas alturas. A condenação do diabo foi essa. Ele caiu por causa do orgulho. Ok? Então, um novo convertido não pode exercer um ministério pastoral, não pode exercer um alto grau de liderança,
porque senão ele ficará orgulhoso. Ok? Não pode. Mas os cargos menores, as funções auxiliares, ele já vai pegando a célula, o teatro, a arte, a música, aquilo, a dança, ou a oração. Então ele vai pegando gosto pela responsabilidade e vai crescendo. Aí sim. Versículo 7. É necessário também que ele tenha, vamos correr que já tem 45 minutos. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, né? As pessoas de fora precisam ver ele como uma boa pessoa, como uma pessoa que realmente mudou a vida, a fim de não cair em desonra nem no laço do diabo de novo. Quer dizer, não pode ser uma pessoa de mau testemunho. Uma pessoa de mau testemunho também não pode exercer liderança na igreja. Tem um péssimo testemunho, como é que vai ser líder? Não pode, né? 8. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, tá vendo? E vem para os diáconos, sai do bispo, vem para o diácono. Então, liderança geral, tá bom? Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, e vamos incluir isso em todos os líderes. Pessoas respeitáveis, não pode ser gente que sai falando palavrão, não pode ser gente que sai contando piada indecente, não pode ser pessoa que se veste de qualquer maneira indecente, tem que ser pessoa respeitável, né? Eu falo às vezes para os meninos mais novos, vem um pouco mais social quando você for pregar a palavra, quando você assumir o púlpito, quando você estiver na frente, se veste um pouco melhorzinho, tal, mais apresentável, mas de forma respeitável, as pessoas gostam de ver isso, ok? De forma, tem que ser respeitável, de uma só palavra. O que é uma só palavra? Você disse aquilo, você cumpre o que você disse. Você disse não é não, você disse sim é sim. Jesus já não ensinou isso? Seja sim, não. Você tem que ser uma pessoa, o líder tem que ser alguém de uma só palavra. Não vou poder estar. Pronto, eu já sei que você não vai poder estar, acabou o problema. Você já deu a sua palavra. Não, eu estarei tal horário. Aí você fica lá, os outros, ou eu ou qualquer outra pessoa, esperando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora você chegar. Você não é uma pessoa de palavra. Você não pode estar exercendo liderança. Você não cumpre o que fala. Você não pode estar exercendo liderança. Gente, eu estou ministrando aqui agora, estou gravando essas coisas, que é o que eu ministro na aula de liderança na nossa igreja, que faz uns anos que eu não ministro, então vou voltar a ministrar e gravar isso aqui. Às vezes tem que ser o próprio pastor, para que as pessoas compreendam o que é que a gente tem em mente no que foi escrito, para não ter desvio de rota, né? Que mais? Não inclinados a muito vinho, no caso de diácono, de novo, não se espera que os cristãos bebam, e a única bebida, já disse de novo, é o vinho. Mesmo assim, não se espera que você ande todo dia tomando, né? Não muito dado ao vinho, não gananciosos, de novo, nada de gente avarenta, que só vive pensando em dinheiro, que só vive pensando em lucro, que só vive querendo tirar vantagem dos outros, não pode. Gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. O que é necessário de um líder é que ele tenha uma consciência limpa, que ele diz assim: olha, minha consciência não me acusa, eu estou fazendo o que é correto, eu estou fazendo o certo, estou diante de Deus, isso que você está falando não me atinge porque minha consciência está limpa diante de Deus. É assim que tem que ser, consciência limpa. Também os diáconos, devem ser primeiramente experimentados, não só os diáconos, todos os líderes não devem esperar terminar o curso de liderança para exercer o trabalho. Enquanto a pessoa faz o curso de liderança, ela deve já ser colocada para trabalhar, que é para ser experimentado, para saber, caso se mostrem irrepreensíveis, quer dizer, que seja a pessoa que consiga exercer aquele trabalho sem dar problema, né? Então eles exerçam, sejam consagrados, sejam efetivados, sejam apresentados, sejam consagrados naquela liderança. É assim que tem que ser. Está escrito, a gente tem que seguir só o que está escrito, meus irmãos, né? E minhas irmãs, né? Do mesmo modo quanto as mulheres, vem orientação para as mulheres. Aqui no caso são as diaconisas,
mas vamos usar de forma geral, né? Para as mulheres, há uma orientação específica para as pessoas que exercitam liderança e que são mulheres. Paulo não deixou as mulheres de fora da liderança, deixou as mulheres de fora do pastorado principal, né? Mas da liderança da igreja no dia a dia, não. Olha o que acontece. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Imagina uma mulher desrespeitosa. Imagina uma moça, uma jovem, exercendo qualquer área de liderança na igreja, sendo desrespeitadora com os mais velhos, com os irmãos, desrespeitando o próximo. Está errado, né? Não maldizentes. Mulheres não podem ficar falando mal uns dos outros, fofocando, maldizentes. Maldizente é que sai falando mal de todo mundo. Fofoqueiras, maldizentes. Não pode, mulher, não pode. Notou, anotou, chamou atenção, não corrigiu, não pode estar exercendo liderança. Nós temos que pôr limite, senão é por isso que o evangelho é mal visto. Hoje e antes as pessoas viam de maneira melhor. Ok? Moderadas, mulher precisa ser equilibrada. Mulher precisa ser equilibrada. Gente moderada. E fiéis em tudo. As mulheres no ministério precisam ser fiéis em tudo. Em tudo, minhas irmãs. Aí volta para o diácono, o homem. Também o diácono, ou seja, não é só o bispo, também é um diácono, marido de uma só mulher. Tá vendo? Então, aí a mente de Paulo é o casamento é um só. Ok? De uma só mulher, governem bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, vamos colocar sempre a questão de liderança, alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Serão honrados. A pessoa que exerce liderança de forma fiel, de forma eficaz, seguindo os princípios ensinados pela palavra, pelos seus líderes, pelo seu pastor, essa pessoa que exerce esses princípios, ela é honrada e ela tem ousadia na fé em Jesus Cristo. Ela fala e sabe que Deus vai honrar a sua palavra, porque ela crê. Escreva essas coisas a você, a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, esperando vê-lo em breve, né? E etc e tal. Deixou aqui, encerramos que a gente ia até o 12. Ora, são 52 minutos, eu disse que a aula tem 50 minutos, tá vendo? Ao ler esse texto de 1 Timóteo 3, de 1 a 12, na vida pessoal do líder, esse primeiro item da vida pessoal, dos princípios de liderança eficaz, eu gostaria que você anotasse. Eu sei que talvez não dê tempo de você anotar o primeiro, porque ele é muito grande, mas aí você retorna ao vídeo e você faz a anotação aí se você quiser. São 3 coisas que são importantes notar depois da leitura desse texto. Primeiro, a autoridade externa do líder, ou seja, aquilo que é visto, não é, de um líder, é conferida pela organização ou pelo grupo. Ou seja, a autoridade, ser alguém que exerce liderança, ser um líder, ser um diácono, ser um pastor, ser um intercessor, ser um músico, ser um líder de célula, de grupo pequeno. Essa autoridade externa que as pessoas veem é conferida pelo grupo, é a igreja quem dá, é o grupo quem dá essa autoridade, né? Mas a autoridade interna, a autoridade dele mesmo, aquela que está dentro dele, que é aquela que verdadeiramente cresce, a autoridade dentro dele, interna, nasce do caráter dele. Quanto mais ele desenvolve o seu caráter, mais cresce a sua autoridade. Quanto mais ele desenvolve o seu caráter, mais cresce a sua autoridade. Este é o primeiro princípio a ser abordado aqui dentro da vida pessoal. O segundo princípio a ser abordado dentro da vida pessoal é confiança é um ingrediente essencial na liderança. Você pode ver, o texto fala de ousadia, de confiança. Quando você exerce e quando você coloca esses itens, esse checklist na sua vida, constantemente, toda semana, todo mês, você dá uma checada, você ora sobre esses itens, né? Desejando que isso seja uma realidade em sua vida, mais confiança você ganha à medida que você está
exercendo o ministério ou fazendo a obra de Deus. Terceiro e último lugar, a vida pessoal de um líder sempre afeta a sua liderança. A sua vida pessoal vai afetar a sua liderança. Porque a sua vida pessoal é o que é visto. Então, aquilo que é visto afeta a sua liderança. Okay? Aquilo que as pessoas veem em você, aquilo que as pessoas falam de você, aquilo que as pessoas percebem em você, afetam a tua liderança sobre elas. Isso com qualquer um. Não importa, você pode ser o líder mais perfeito, o líder mais santo, mas a tua vida pessoal, a tua forma de viver a tua vida pessoal afeta a tua liderança. Aquilo que, obviamente, claro, aquilo que as pessoas percebem, aquilo que elas não percebem, na tua particularidade que ninguém vê, claro que isso não está influenciando ninguém. Mas aquilo que elas percebem, certamente aquilo pode criar uma barreira, né? Pode criar um cisma, uma separação entre aquilo que você está tentando ministrar na vida e dela e aquilo que ela vai receber, que procede de você, ok? Então, hoje terminamos essa nossa primeira parte da aula de número 3, princípios para uma liderança eficaz. E dentro dos princípios para uma liderança eficaz, abordamos a vida pessoal do líder. Na próxima aula, nós abordaremos as relações humanas. E aí, na terceira aula, nós abordaremos o cumprimento da missão. Ok? Espero que você tenha usufruído. Depois pode deixar comentários posteriores, tá? Mesmo após eu encerrar aqui o vídeo, você pode deixar comentários posteriores, pode deixar alguma pergunta se tiver, algum questionamento que eu vou estar respondendo a você, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e fique na paz.